Meus caros amigos do canal Notícias Comentadas, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo onde eu vou comentar os comentários. Se inscreva no nosso canal do Notícias Comentadas, nos ajude a espalhar a reflexão, veja como eu digo, a reflexão e não a verdade. Nós não somos donos da verdade, até porque a verdade tem várias faces. Então nos ajude a levar a reflexão a toda a sociedade. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos então nas redes sociais. Pessoal, eu peço desculpas a vocês aí, porque nos últimos 2 dias eu não pude estar publicando vídeos, justamente pelo fato de o meu trabalho tá me consumindo bastante tempo e eu não conseguia então publicar o vídeo. Lembrando que para publicar o vídeo, você tem que mergulhar na matéria, né? Você seleciona, você faz uma série de buscas, né? Vocês viram alguns dos vídeos, a quantidade de abas que eu tenho aberta, a quantidade de leitura que é necessário fazer para você comentar o que poderia ser uma verdade, como é que você visualiza determinado acontecimento. Então, é uma coisa que demanda tempo. E infelizmente eu não vivo do YouTube ainda, gostaria de viver do YouTube para poder me dedicar cada vez mais, mas não é o caso. A causa do Notícias Comentadas ela é muito importante, eu considero muito importante, assim como eu sei que vocês também consideram importantes para a sociedade no mundo inteiro, não só no Brasil, como em todos os países que falam português e, claro, outros idiomas também. É por isso que, percebendo que a causa é importante para a sociedade, e percebendo que ainda estou longe de viver do canal do YouTube, eu estimulo vocês a criarem seus próprios canais e fazerem também as análises, porque a causa não pode morrer e não pode ficar dependendo só de uma pessoa. É preciso que mais pessoas façam um trabalho jornalístico investigativo, né? Mesmo não sendo jornalista, você pode investigar determinadas informações e sempre buscar o contraponto das informações. Então eu estimulo, faça o seu canal, crie, tá? E se você não tiver vídeos iniciais aí para o seu canal, você pode utilizar alguns vídeos do canal Notícias Comentadas. Claro, siga as instruções aqui que estou colocando nesse vídeo, que eu vou deixar o link aqui para vocês, para que você possa então colocar o crédito à pessoa que criou o vídeo, né, que você vai postar no seu canal, nesse caso aqui, o canal Notícias Comentadas. Mas também você pode replicar essa questão, entendeu? Você cria vídeos e pode estimular outras pessoas a colocarem, também coloca lá os créditos do vídeo, né? Coloca lá dentro, porque aí a pessoa que criou, que quer monetizar, que ganha um pouco de dinheiro com isso e vai fomentando a sua ideia, aí ela vai também ser beneficiada, mesmo que você coloque isso no seu canal. E aproveito para falar nesse tema, eu acho sim importante que as pessoas que fazem esse tipo de trabalho ganhem dinheiro com isso, é importante porque todos nós temos despesas, temos fome, temos necessidade de vestimentas, temos família e tudo mais. Então é preciso, para que você se dedique à causa, você precisa conseguir ganhar dinheiro com aquilo. Nesse caso aqui é o próprio YouTube que paga, você não paga nada por isso, você tem a informação gratuita. O YouTube paga através da campanha publicitária, bom, envolve uma série de coisas, AdSense e tudo mais. Então você pode tirar benefício disso. O canal precisa crescer e ter cliques para que você possa então viver disso de fato. Tá, então, repito, a causa é importante, por isso criem também o seu canal. E começando isso, a gente vai então aqui aos comentários. Lembrando que, olha, essa semana, hoje é 26 de janeiro de 2017, nós tivemos aí diversos acontecimentos. Entre os acontecimentos principais tivemos a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, em condições um pouco suspeitas. A novidade que eu tenho em relação a isso é que eu tive conversando com um piloto que tem muitos anos de experiência, um piloto que inclusive comentou aí, né, depois a gente trocou contato, e eu tive o prazer de conversar e esclarecer diversas coisas com esse piloto. O conteúdo da conversa foi bastante interessante, eu aprendi muito, e convidei também o piloto a dar uma entrevista. A gente está planejando aí o melhor momento de fazer essa entrevista e vocês vão escutar com a palavra de um piloto experiente que vai explicar diversas coisas que nós colocamos lá nos vídeos, né? Vamos questionar juntos, vamos refletir sobre o acidente que aconteceu. Lembrando que a conclusão final que a gente vai poder tirar, e antes disso tudo é especulação, né, só vai vir quando finalizarem as investigações. Acontecem coisas um pouco suspeitas. Eu fico pensando, por que
o juiz lá decretou sigilo na investigação. Bom, talvez isso é comum em todos os casos, talvez não. Por que nesse caso aconteceu esse sigilo? Não sei te falar isso. Eu li uma coisa muito rápida, vi que isso aconteceu, mas não pesquisei profundamente ainda essa questão, o motivo do sigilo para esse caso específico, ou é comum em todos os casos tem que ter sigilo. Então, coisas estranhas que alimentam a teoria da conspiração, mas que a gente tem que trabalhar com muita cautela, com muita calma em cada uma dessas notícias. Então, vamos estar publicando brevemente essa entrevista com esse piloto. Outra coisa que aconteceu hoje foi a prisão, o mandato de prisão para Eike Batista, uma pessoa que foi um dos símbolos do empreendedorismo no Brasil. Tá, hoje eu sei que diversas pessoas vão dizer assim, mas ele é safado, ele é ladrão, ele roubou, ele pagou propina, não sei o que lá. Pensem, minha gente, esse cara foi o símbolo do empreendedorismo no Brasil, era o símbolo do orgulho no Brasil. Todo brasileiro batia no peito e dizia, Eike Batista é brasileiro, é o 8º mais rico do mundo. Entendeu? Serviu para massagear o ego de muitos brasileiros patriotas. Então, calma, não vão jogar ele na cruz diretamente, sabe? Não vão servir de gado de manobra para os outros. É preciso refletir. O que aconteceu com Eike Batista é uma coisa comum que acontece com qualquer um que tenta fazer o que o Eike Batista fez no Brasil? Se sim, então temos um problema que não é só do Eike Batista, é de todos nós, de toda a sociedade brasileira. Não é justo, na minha opinião, ficar apontando o dedo nas pessoas, sendo que as condições gerais do sistema só permitem que as pessoas trabalhem para ter sucesso, só permite que trabalhem daquela forma. E com isso eu não estou defendendo o Eike Batista. Eu acho muito importante esse processo de reciclagem no sistema que está acontecendo. É preciso sim prender alguns grandes para que a gente dê exemplo para os menores. Aí você tem uma coisa muito mais eficiente. Claro que isso ainda não acontece no Brasil. Esse processo de reciclagem, ele está começando só no Brasil. Está começando, mas está longe de atingir uma situação ideal. Tanto que você vê políticos aí, né, por exemplo, o Fernando Collor, o José Sarney, todo esse pessoal também investigado no Lava Jato, não acontece nada com eles. Acontece com os empresários. Mas boa parte dos políticos, que são também os coautores desse processo de corrupção, não acontece nada com eles. Reflita sobre isso, não saia atirando pedra logo, o Eike Batista é um safado, não sei o quê, não sei o quê. Não é bem assim não, pessoal. O problema, o buraco é mais embaixo, o problema é mais profundo, sabe? Simplesmente apontar o dedo pro Eike Batista como se ele fosse o único causador desse tipo de problema é complicado. Uma das coisas que me chamaram a atenção nas acusações dele, que eu vi o vídeo, é a questão do licenciamento ambiental, que ele pagou não sei quem lá para ter o licenciamento ambiental de um determinado empreendimento. Olha, isso é uma coisa corriqueira no Brasil. Tá? Se você pesquisar na internet, propina, licenciamento ambiental, corrupção, licenciamento ambiental, você vai ver isso em quase todas as cidades no Brasil. Eu estou dizendo o quê? Que infelizmente esse que é um problema grave se tornou uma coisa normal no Brasil. E eu fico muito preocupado quando alguém diz assim, fulano de tal roubou, fez assim, assim, assado. Mas isso é normal, no Brasil é normal. Não, a gente não pode mais aceitar isso como normal. Precisamos mudar essa mentalidade. Sabe, uma parte do jeitinho brasileiro, da mentalidade brasileira, precisa ser mudada para que a gente mude de comportamento de nação. Se você quer mudar, se você quer situações novas, um país com menos corrupção, então você tem que parar de aceitar a corrupção, você tem que mudar o seu pensamento e o seu comportamento em relação a isso. Isso é importante para toda a sociedade. O que acontece no Brasil também pode acontecer em outros países. O Brasil está no meio do processo dessa reciclagem e vai doer porque vai prender muita gente, muitos símbolos do Brasil. É necessário, porém, para que o Brasil, quem sabe lá na frente, depois que isso aí começar a surtir os efeitos mesmo, o Brasil surja como uma grande nação, uma nação mais justa, uma nação com menos corrupção. Eu não acredito que vai dar para livrar 100% a corrupção, mas com certeza vai dar para diminuir bastante. Tem muita coisa aí para ser melhorada ainda. E que isso sirva de exemplo também para muitos outros países. No momento,
o Brasil vai ser apontado por outros países, outras pessoas, né? Como dizendo, olha, o Brasil é cheio de corrupção. Mas é um processo. É um processo de autolimpeza, sabe? É que nem o camarada sujo vai tomar banho, quando ele joga aquela primeira água ali, sai um caldo grosso ali de sujeira, né? Seja porque ele trabalhou em obras, em contato com terra, com sujeira, no lixão, sei lá. Então ele toma um banho, aquele primeiro caldo que sai é muito sujo, e aí o outro que está do lado vai dizer, olha aí como você estava sujo, olha o caldo que está saindo de você aí, não sei o quê. Mas depois que terminar o processo de lavagem, ele vai estar mais limpo, né? Então pensem dessa forma também. Certo, pessoal? Então, outras notícias, eu estou pensando lá na frente fazer um quadro aí das notícias da semana. Eu acho que é uma boa a gente fazer uma retrospectiva aí toda semana. Depois me digam o que vocês acham disso. Vou experimentar fazer isso nesse fim de semana, tá? Vou começar aqui então com o comentário do Pedro Henrique Santos Veloso. 26 mil inscritos há 1 minuto atrás. Fico feliz que esteja crescendo. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pelos desejos de sucesso aí para o canal. Eu agradeço também a todos vocês, inclusive ao próprio Pedro, que eu sei que com certeza vocês estão compartilhando esses vídeos, vocês comentam, vocês participam. E vou fazer agora que nem cantor, né? Cantor de música sertaneja, cantor de forró. Sem vocês, isso aqui não seria possível. Imagine aí a gente com um estádio com 26 mil pessoas aí assistindo aquela situação lá. É uma coisa realmente interessante. Estamos muito longe de ser um dos grandes canais do YouTube brasileiro, mas a gente está perseguindo a nossa meta aí todos os dias, publicando vídeos, com raras exceções. Quando eu tenho muito trabalho, estou atarefado, não consigo fazer ainda, tá? Vou atualizar aqui essa parte de comentário, porque isso aqui já tem um tempinho, deixa eu ver, 43 segundos atrás, já tem mais comentários aqui, estão vendo? Olha só. Então vamos lá, o AAS, o impressionante é que a massa de manobras é capaz de fazer. O rico é compreensível que não goste de governo Lula, ele não depende disso, mas o pobre, miserável, lascado, não gostar de Lula, o homem que pegou o país quebrado à beira da falência, transforma, muda a situação de todos os brasileiros. O governo bom é esse que está aí destruindo tudo, muita ignorância, enxertado pelo ouvido da desinformação de uma mídia golpista que nega os fatos. Não se pode esperar outra coisa, infelizmente. O AAS está comentando justamente aqui o vídeo que eu mostrei para vocês, que alguns fascistas estão atacando a mulher do ex-presidente Lula, né, pelo fato dela estar sendo atendida no Sírio-Libanês por ter sofrido um AVC. Então tem muita mensagem de ódio na rede, pessoas colocando todo o seu ódio, todo o seu fel, todo o seu amargor para fora, né, e toda a sua intolerância também, o comportamento fascista, que é aquele comportamento que não tolera o diferente, né, aquela pessoa medíocre, né, imbecil, que fala de democracia, mas não tolera a opinião diferente, o sistema diferente. O Lula representa o diferente, o que aconteceu de diferente no Brasil. Depois de 500 anos de história, vê o Lula e faz um governo de uma tal maneira em que o pobre saiu beneficiado. E isso causa muito ódio em quem não tolera o diferente, nas pessoas que têm comportamento fascista, né? São pessoas que se identificam com determinados partidos e determinados políticos. Infelizmente é assim. Tem político que explora isso, porque ele sabe que tem uma fatia da população que tem esse comportamento fascista, então ele vai e explora isso com discursos populistas, discursos moralistas, digamos assim, né, tentando pregar a moral e os bons costumes, e com isso ele prega o ódio. O problema de você pregar moral e bom costume, né, é você dizer assim, olha, moral é uma pessoa de moral, é uma mulher que ela veste saia e não veste calça. Uma mulher que não usa maquiagem é uma mulher mais santa. Bom, beleza, você acha isso pra você. Eu acho que eu tenho o direito de achar que uma mulher sem maquiagem é mais bonita do que uma mulher que usa maquiagem. E eu tô usando esse exemplo, pessoal, porque isso existe. Existe. Eu não tô assim, o Morfeu ficou maluco, uma mulher usar maquiagem é uma coisa normal. Não, pessoal, existe. Tem gente que não gosta que mulher use maquiagem. Seja por que motivo for, que vai pro inferno, que vai sei lá pra onde. Mas tem gente que pensa dessa forma, então vou usar esse exemplo. Eu concordo com você que uma mulher, se ela ficar usando maquiagem, ela vai ficar mais feia. Atenção, calma. Eu concordo com você que isso é a sua opinião, é o seu gosto. Se você encontrar uma mulher
que jogue esse mesmo jogo, amigo, perfeito, vocês vão ser felizes para sempre e eu fico feliz por você. Então eu concordo contigo, cara, realmente você aí tem razão de achar isso, já que você encontrou uma mulher assim, assim, assado. A questão é que você deve limitar o seu gosto para você mesmo, que o seu gosto só interessa a você, amigo. Quando você começa a fazer do seu gosto uma lei que vale para todos e começa a apontar na cara das outras mulheres dizendo porque elas estão maquiadas, elas vão pro inferno, elas são putas, elas são sei lá o que porra que você vai dizer, aí você tá todo errado, amigo. Você tá todo enrolado. É isso que faz o moralista, normalmente. Ele fala, homossexual é safado, é falta de porrada, como o Bolsonaro já chegou a falar. A cura de homossexual é dar porrada nele. Pô, velho, você não quer ser homossexual? Beleza, velho. Siga sendo heterossexual e sei lá, faça que porra você quer fazer. Agora, o outro camarada quer ser homossexual, problema dele. Se você não quer ser homossexual, problema seu. Entendeu? Vá cuidar do seu brioco aí, faça do seu brioco o que você quiser. Agora, deixa o brioco dos outros com os outros. Você vai virar controlador de brioco dos outros? Isso é ridículo. É isso que não pode. E é isso, normalmente, comum entre os moralistas. Entre, por exemplo, essa bancada evangélica de político que tem no Brasil, essa bancada, os coronéis da política brasileira, sabe? O pessoal da bancada do agronegócio se identifica também muito com isso. A bancada dos militares, que é a bancada da bala, também se identifica com isso. A bancada BBB, que é chamada aí por muita gente. São os moralistas. Você ter moral, a sua moral, eu acho bacana, velho. Olha, siga, você não gosta de heterossexual, sua mulher tem que usar. Beleza, que sirva isso só pra você. É referência pra você. Mas não tente fazer disso uma lei universal. Sabe por quê? Porque quem criou essa bosta aqui, criou diferente. Quem é você pra tentar fazer uma coisa só? O criador disso criou essa porra diferente, velho. Ele criou negro, ele criou branco, amarelo, vermelho. Ele criou gente baixa, gente alta, pessoas com doença, pessoas sem doença. Entendeu? A doença se espalha. Ele criou tudo isso. Se ele criou, eu acho que ele tem mais autoridade que você. Você deve se comportar, se colocar no seu tamanho medíocre em relação ao criador disso tudo, e respeitar a obra, tentar entender e tomar conclusões só para você. Tá? A sua moral serve só para você. Porque a moral, ela não é comum, não é um chip de computador que você vai na loja e compra e enfia na cabeça das pessoas. Não, a moral, ela depende, ela varia em função da maneira como você foi criado, da sociedade em que você foi criado, da sua própria personalidade. Mesmo dentro dos militares, tem gente que não concorda com tudo, acaba sendo preso. Então, tem a influência da sua personalidade, tem a influência do meio em que você está criando, está crescendo. E segundo os espíritas e outras religiões, tem também varia também em função da sua carga herdada de outras vidas, uma possível personalidade, o que explicaria, por exemplo, que uma família que tem 4 filhos criados dentro da mesma educação se comporta de maneira totalmente diferente uma da outra. Tá? Então tem essas influências também, caso você acredite nisso. A questão é, a sua moral vale para você, tá? E não vale para os outros. Enquanto a sua moral valer para você, beleza, não vejo porquê, sabe? Se você é uma mulher e não gosta de usar calça e não quer usar maquiagem, respeito. Isso é democracia, eu respeito, é uma decisão sua. Mas não espere que as outras mulheres vão se comportar desse jeito só porque você acha que isso é o certo. Bom, no vídeo aqui do Lula, força Lula, estamos vibrando pela recuperação. Aqui também nós do canal Notícias Comentadas mandamos nossas vibrações positivas aí para Dona Marisa, que ela melhore. Tem gente especulando isso, achando que o Lula poderia não disputar as eleições de 2018, caso acontecesse alguma coisa com ela. Não pensamos assim. Acima de tudo, temos que ter o sentimento humanitário. Nem para os nossos inimigos a gente pode desejar a morte. Eu penso dessa forma. Ainda mais se for um inimigo político meu. Eu acho que alguém que pensa diferente de mim, ele tem uma função muito boa de me manter alerta. Então eu não posso desejar que a oposição desapareça. É importante ter oposição.
É importante porque você fica alerta, você não fica desleixado, sabe? Você não fica... Olha, muitos ditadores, né, eu já vi alguns documentários, que os ditadores, eles falam assim, eu sempre pensei que eu estava certo, porque todo mundo ao meu redor só fazia me vangloriar pelas coisas que eu fazia. Então eu sempre pensava que eu estava certo. Aí o cara pensa um dia que ele é mais poderoso que Deus. Isso existe. Então é isso. Deviam pegar mais pesado com o Ike, se ele não é o principal fraudador criminoso da era Lula, pelo menos é o maior corno do Brasil. Pô, Thiago, que comentário, hein? Mandou lembrança, bombeiro não sei o que, mandou lembrança. Bom, Temer está na contramão da justiça. Parabéns pelo comentário. Amigo, nesse país não paga. Edmilson, aqui no vídeo do Ike Batista. Amigo, nesse país, quem não paga não tem como fazer nada no país. Isso vai de padre, pastor, passos, comum empresário. Muda esse judiciário podre que esse país melhora, meu caro. Infelizmente, é isso mesmo, pessoal. Antes desse vídeo, você deveria ter assistido o depoimento dele em Curitiba. Né? Ótimo vídeo, como sempre, uma notícia coerente que deixa estar lá. Deus esteja contigo, Dona Marisa, forças. Nosso amigo do Pássaro Azul comentou o seguinte: Morpheus, vi essa notícia hoje de manhã. Temer contra a ideia de Carmen Lúcia homologar a delação do Odebrecht. Temos que investigar mais essa informação. Acho que merece um vídeo. Vou investigar por aqui. Fica a dica. Um abraço. Obrigado aí, Pássaro Azul, pela dica. Realmente tem que ser investigado também. Como eu falei para vocês, está me faltando pernas. Aí voltamos aqui ao canal o comentário do Pedro Henrique. Obrigado, Pedro. Aí temos a nossa amiga aqui com comportamento fascista também, Regina Silva, comunista, esse youtuber. Comunista, comunista, caraca, velho. Você me dá tristeza de ler comentários como o seu, porque assim, quando a gente lê é porque a gente pensa assim, tem alguém atrás desse nome, tem uma pessoa atrás desse nome. E é muito triste você ver, assim, sabe, uma pessoa que pensa de você, você olha na cara da pessoa e diz, comunista. Como se comunista fosse algo necessariamente ruim. Você não tem a menor noção do que é ser comunista, no real sentido da palavra comunista. A forma como você vai implementar um sistema que leva determinados benefícios a ser comum a todas as pessoas, isso é ser comunista. Essa forma vai variar, dependendo de quem está implementando o comunismo. Mas a ideia em si, a ideia é louvável. A ideia é louvável. O que é ser comunista? Comunista é alguém que pensa que os benefícios de uma sociedade, passear, tirar férias, ter mais tempo com a família, essas coisas boas, elas devem ser comuns a todas as pessoas. Isso é ser comunista, de fato. Essa é a essência do pensamento comunista. Quando o Karl Marx implementou, quando ele descreveu aquele livro dele lá, eu vejo da seguinte forma, aquele livro tem coisas boas, tem um pensamento dele, que ele refletiu como se poderia alcançar o comunismo, né, que é o benefício espalhado a todas as pessoas, né, aí você tem que levar em consideração a época que ele viveu, a problemática que ele viveu de revolução industrial e todo esse processo. Então ele levou em conta situações da época dele. Muita coisa continua atual, mas é preciso um processo de evolução no comunismo. Não existe uma cartilha, Karl Marx não escreveu uma cartilha e no final ele escreveu assim, nada além disso pode ser acrescentado ao comunismo. O comunismo é proibido de evoluir. Ele nasceu assim, eu criei e proíbo ele de evoluir para qualquer outra forma. Não existe isso, minha gente. O pensamento do comunismo é bom. É bom. Só que precisa evoluir, se adaptar às novas situações. Ele foi criado naquela situação ele tinha um efeito. Hoje teria um outro efeito. Então, evolução, pense nisso. Então, ver um comentário como o seu, Regina, me entristece porque, sabe... Aí você fala aqui, blog 247, blog petista, mentiroso. Você nem sequer procurou investigar. Você está aqui provavelmente defendendo o Temer, que você comentou isso aqui no vídeo do Temer, comete crime contra o Brasil. Quer dizer, você você me critica e você não parou um segundo para pensar sobre o Temer, sobre, sabe, o sistema. Tenho nojo de comunista, nenhum presta, todos são mentirosos, bandidos, ladrões, pragas da humanidade. E, bom, o que eu posso dizer para você, Regina, eu tenho pena de você, porque eu vejo que você é uma pessoa
assim, tem um chip dentro da sua cabeça e a grande mídia lhe controla o... sei lá que porra lhe controla, sei lá que bosta que você fuma, sabe? Eu acho que é uma pena que você simplesmente abdicou de desenvolver inteligência própria. Você não raciocina por conta própria e precisa de um estímulo de fora da Globo, da grande mídia ou sei lá de quem, para fazer você levantar todo dia, sabe? E alimentar sua mente com aquela droga, com aquele processo que vai deixando você cada vez mais burra, né? E mais, digamos assim, intolerante, distribuindo o ódio nas redes sociais. Hoje, Regina Silva, você é o símbolo da intolerância, que eu transformo você hoje no símbolo da intolerância de tudo isso que está acontecendo no YouTube. Você está eleita hoje a fascista do dia com seu comportamento. Fascista porque, repito, vou explicar para você que não sabe o que é fascista, é quem não tolera a opinião diferente. É quem quer eliminar o diferente, porque não consegue lidar com isso. Não consegue lidar com isso porque não tem argumentos, não tem inteligência suficiente para conviver com o diferente. Aí precisa de um movimento de ódio para eliminar o diferente. Esse é um comportamento típico fascista. Infelizmente, é isso. Eleita de hoje, Regina da Silva. Ou Regina Silva. A Rosiane Leão, ela colocou um comentário bem interessante aqui, tá? Gostei bastante, Rosiane. Ela diz o seguinte: eu já penso que quem tem dinheiro só deve ocupar um leito no SUS em último caso. Aqui em Recife, até pouco tempo atrás, hospitais particulares encaminhavam pacientes mais graves para o SUS por ter uma equipe mais preparada. Tenho 2 exemplos de 2 casos de pessoas próximas que foram encaminhadas para o SUS por falta de equipe especialista, equipamentos e vagas na rede privada. Um caso de AVC e o outro foi de tiro. Realmente, o SUS, a intenção da criação do SUS é justamente atender a população mais carente. Então, tem toda uma estrutura e tudo mais. Se o camarada tem grana e pode, então que procure, seja capitalista, procure uma rede privada e não faça uso do SUS. Economize os recursos de medicamentos e tudo mais e deixe isso para a população mais carente, que a intenção do SUS é essa. É uma atitude do governo que foi muito bonita e que deve ser melhorada, aperfeiçoada. A gente cria uma coisa e vai melhorando, né? Nada no planeta é criado e fica daquela forma. Pensem nos carros, nos aviões, tudo precisa sofrer por um processo de evolução. Inclusive as pessoas também precisam, né? Imagine o ser humano quando vem ao planeta, ele está com disco rígido, ou seja, o cérebro dele não tem informação nenhuma, ele nem sabe nem andar, não sabe falar, não sabe fazer nada, tem que aprender tudo. E nesse processo de aprendizagem ele vai evoluindo. Assim também deveria ser o SUS, eu acredito que acontece também dessa forma, e vários outros sistemas que beneficiam as pessoas de baixa renda, para que a gente tenha uma sociedade mais justa. Essa é a intenção desses sistemas. Isso merece ser melhorado e, claro, concordo plenamente com a Rosiane, se o camarada tem mais dinheiro, então que ele use um sistema particular e deixe aquilo ali para quem não tem tanto dinheiro assim. Bom pensamento, Rosiane. Parabéns aí pelo comentário. E eu vou encerrar esse vídeo com um comentário aqui da Célia Almeida que diz o seguinte: adoro o juiz Sérgio Moro, viva Lava Jato. Isso que é preocupante, Célia. Porque aqui a gente tem um processo judicial, é bastante preocupante com essa adoração, sabe? Porque o que você adora, na verdade, você adora a figura de alguém que você pensa que vai vir de outro planeta, ou sei lá de onde, salvar o Brasil dos inimigos, das pessoas ruins e não sei o quê. E isso, sinceramente, não existe. Isso daí ficou no gibi do Super-Homem, que acredito que você não lê mais. Isso fica nas histórias, né, nesses contos aí de fadas que tem um herói. No processo real, você tem uma forte influência da questão do capital, da questão do interesse, do poder e da economia, poder e dinheiro. Então você tem uma influência muito grande. É preciso estar atento, até mesmo para o juiz Sérgio Moro, para ele não estar sofrendo determinadas influências, para que ele pratique realmente a justiça. Quando a gente analisa o comportamento dele, a gente vê que existe sim uma tendência muito forte a investigar determinados lados e outra de não investigar nada de determinados lados. Um exemplo prático para isso, veja, a Lava Jato foi dividida e hoje teve essa ação aí que pegou e pretende prender o Eike Batista. Ela foi dividida
E politicamente ela só investiga hoje 3 partidos, que é o PMDB, o PT e o PP. Ela deixou de fora um dos partidos mais corruptos do Brasil, que é o PSDB. Por quê? Porque, segundo o Sérgio Moro, o PSDB não participava do governo Lula e, consequentemente, por ser oposição, está livre de qualquer processo de corrupção. O contraditório a isso é que vários delatores falaram aí que deram propina de corrupção para José Serra, do PSDB, sabe, do Aécio Neves, do PSDB, o próprio Fernando Henrique Cardoso foi acusado aí de algumas pessoas de ter facilitado o processo de corrupção. E aí você começa a pensar, bom, quem é o culpado disso? Sérgio Moro, o mesmo que você está dizendo aí que adora. É muito preocupante isso, tá? É preciso ter vigilância. Se você adora o Sérgio Moro, aí qualquer coisa que o Sérgio Moro faça, você vai julgar sendo certo. Por quê? Porque se adorar o Sérgio Moro significa desligar o seu sentimento crítico em relação a tudo e a todas as pessoas. Se o Sérgio Moro, quem sabe, aparecer dando porrada em alguém, você vai dizer, olha, adoro o Sérgio Moro, ele está batendo numa criança. É complicado, estou citando exemplos drásticos aqui, mas é bem complicado essa questão de adoração às pessoas. Pessoas são passíveis de erro. Caso você seja cristã, você entenda, todos somos pecadores, né, segundo o cristianismo. Então, pessoas são passíveis de erro, pessoas são passíveis de vaidade e de uma série de sentimentos que o Sérgio Moro, não sendo extraterrestre, também sendo dotado, construído biologicamente das mesmas coisas que você, ele também é passível e parece, pelo visto, que está sofrendo também com essas coisas. Tá? Seria mais interessante você adorar o sistema, a justiça em si e trabalhar para que isso melhorasse. Lembrando também que isso também não é perfeito. Tudo precisa de aperfeiçoamento. Tá bom? E com isso, pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui. Obrigado a todos vocês que participam ativamente. Como eu falei, esses dias eu estou um pouco atarefado com o meu trabalho, mas na medida do possível vou publicando também vídeos. E peço para vocês novamente, criem seus canais, vamos fazer uma forte campanha no YouTube para que a gente leve esse senso crítico a todas as pessoas, a toda a sociedade. E todos os países também, por que não? Um grande abraço a vocês e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá.